Você já teve a sensação de que passou o dia, muita informação foi consumida, mas nada de útil ficou? Ou sentiu culpa de ter planejado um dia produtivo, mas ficou horas no piloto automático e ficou com raiva de si mesmo? Hoje nesse vídeo vamos descobrir o que está tirando o seu foco e vamos começar a desenvolver o seu senso crítico. Quem não me conhece, me chamo Juliano e vamos para mais um vídeo neste canal. Para você desenvolver a sua percepção, fique até o fim do vídeo. Você até no momento vive na bolha da sociedade, nas redes sociais. Pessoas que vivem fugindo da realidade. E o porquê disso acontece na vida das pessoas hoje em dia? Hoje em dia, tudo está sendo programado para levar cada pessoa ao mundo ilusório e tirar da realidade. Porque quando tira você da realidade, você não consegue interferir naquilo que realmente importa, naquilo que realmente faz sentido na sua vida. Porque se todas as pessoas hoje em dia parassem de usar as redes sociais e focassem mais em viver a sua vida em plena consciência daquilo que faz, as pessoas hoje em dia teriam mais consciência daquilo que ia fazer, teria mais consciência do seu propósito, teria mais consciência de sua direção. Mas por causa dessa bolha, acabam vivendo em um mundo onde que todas as pessoas vivem em uma vida de ilusão, uma vida de comparação com outras pessoas. E isso é o que mais prejudica a gente quando a gente quer realmente vencer. E muitas outras pessoas tentam vencer na vida, mas acabam não conseguindo porque perdem tempo naquilo que não serve. Tem pessoas que sabem até o que querem, mas acabam perdendo o seu tempo com redes sociais. E isso te limita, e isso te afasta de alcançar aquilo que você planejou, que acabam perdendo o seu propósito ou talvez nunca descobriu ainda qual é o seu propósito. Porque nós, seres humanos, aqui na Terra, temos que ter uma missão, temos que ter uma direção de vida. O que vai nos motivar a acordar todos os dias e enfrentar o nosso dia a dia? A família? Um propósito maior? Uma missão? Qual é o teu propósito? O que realmente te incentiva a acordar todos os dias? Por que eu falo isso? Porque se a gente não procurar encontrar o nosso propósito, a gente vai viver sem direção. E quem vive sem direção, qualquer caminho serve. E qualquer caminho serve, isso é o que o sistema quer que você age, que você reaja dessa forma. Onde que você, sem direção, aceite qualquer coisa que eles oferecerem. Então, assim você vai caindo no controle por causa que, pela falta de propósito, o caminho que mais está acessível para você é as redes sociais, onde que você vive um mundo ilusório, imaginativo, onde que você vê pessoas tendo sucesso, ou até mesmo pessoas que você um dia conheceu, mas hoje vive uma vida de uma outra forma, de uma outra realidade. E você fica se comparando. Cara, eu conheci aquela pessoa, por que eu não consegui evoluir com nem ela? A gente era do mesmo nível, ela não tinha nem o mesmo potencial que eu tinha, mas mesmo assim, ela chegou lá, abriu a sua própria empresa e eu estou aqui, trabalhando, levantando de madrugada, indo trabalhar, chego em casa cansado, mexo no celular, dormo, e assim todo dia é a mesma coisa, até que você fica desgastado, você fica sobrecarregado. E essa mente escravizada consome mais, produz menos questionamento e age conforme o piloto automático. Então você vê que você está suscetível a qualquer pensamento de outras pessoas, a qualquer. Tudo que você tem que entender é o seguinte: tudo nessa vida, o que você vê na televisão, o que você vê no celular, onde que você vê, vai afetar de algum modo a sua vida, sendo para o lado bom ou para o lado ruim. Depende o que aquilo que você está vendo. Imagine só uma comparação. Você vê uma pessoa que conseguiu chegar num nível empresarial, no sentido de que conseguiu abrir a empresa, passou por dificuldades e assim venceu na vida. E você vê outra pessoa fazendo brincadeira, fazendo bestagem que não agregam nada ao conhecimento humano. E aí eu te falo, qual dessas duas pessoas você passa mais tempo olhando? Vídeos que não tem nada a ver ou vídeos que realmente tem a ver? E se eu te falar que mesmo você, qualquer um desses lados, você seguindo esses dois, ainda existe o perigo comum entre esses dois. Por quê? Se você gasta o seu tempo no mundo ilusório, que é o digital, de nada servirá você seguir uma pessoa certa que conseguiu alcançar aquilo que você quer. Por quê?
aquela pessoa, ela está realizando, ela está vivendo na realidade, ela está praticando, e você apenas está sonhando. Todas as vezes que você passa o seu tempo vendo pessoas que sucederam na vida através das redes sociais e você pensa, ah, eu sou diferente das outras pessoas, eu estou vendo coisas que realmente agregam. Aí eu te falo e eu te pergunto, você por acaso está aplicando alguma coisa na sua vida para que mude a realidade que você está? Se você não está, realmente você está caindo no controle do sistema. Você está aceitando qualquer ideologia de qualquer outra pessoa. Você pensa muitas vezes que você quer algo. Você quer alcançar aquilo ali, mas muitas vezes é plantada esse querer, é plantado esse objetivo. Então, ter o propósito, ter essa questão, essa visão geral de que tudo que nós vemos pode modificar o nosso pensamento e controlar as nossas ações, acabamos de desenvolver um meio senso crítico. Um senso crítico é você perguntar o porquê. Cada vez mais que a gente pergunta o porquê, você vai entender a realidade, você vai sair do mundo ilusório, mas você tem que ter consciência daquilo que você realmente está fazendo. E como você consegue fazer dessa forma? Você consegue quando você consegue sair dessa bolha e começa a olhar o todo, o que realmente está acontecendo ali, o que realmente está acontecendo aqui. E dessa forma você se torna uma pessoa de que saia do comum e se torne uma pessoa de percepção. Pessoas que mudam de vida são pessoas que conseguem transformar sua percepção e evoluir. Porque se você não evolui, você continua vivendo de forma autocontrolado. O que eu quero dizer? Autocontrolado significa você não se autocontrola e só vive andando de lado e nunca dá um passo pela frente. Isso significa o autocontrolado. E eu te pergunto, você está vivendo dessa maneira hoje? Você não está dando passos para frente, você só está somente dando passos para trás, para os lados, onde que você nunca evolui, está estagnado. Tanto você que não construiu nada ainda, tanto você que já construiu alguma coisa, você se sente que está perdendo alguma coisa, mas não sabe o que é. Você sente que está sendo controlado por alguma coisa, mas não sabe o que é. Você pensa que alguma coisa está te prejudicando, mas o que realmente está por trás disso tudo é o seu inimigo invisível, o seu vício invisível. Um vício que te controla todos os dias se você não percebe. E muitas vezes está mais camuflado na sua percepção porque você não observa, você não constrói essa visão, essa percepção, esse senso crítico para que assim você lida com essas dificuldades. E assim você vence esse obstáculo desse vício invisível e começa realmente a desenvolver uma percepção de uma pessoa que realmente quer vencer. Porque ninguém consegue crescer se não mudar a sua percepção, o seu nível de consciência. Porque nenhuma pessoa pode se tornar um bilionário se continuar com a mesma mente de pobre. Nenhuma pessoa pode exercer um cargo maior se continuar com a mesma mentalidade daquele serviço de anterior. Nenhuma pessoa pode ser gerente se continuar com a mesma pensamento de um operador. Então você vê que isso tudo faz lógica. Se você não conseguir sair desses vídeos curtos, dessas notificações que acontecem no celular, você não vai conseguir sair dessas manipulações que acontecem na sua vida. Porque é isso que ocupa o seu tempo, é isso que acaba prejudicando a sua atenção. Quando você perde o seu foco, é por causa disso. Você se preocupa, o que chegou no meu celular? A notificação que chegou, será que é importante? Será que eu devo olhar? Será que eu devo olhar? Quando você está no meio do processo, onde que você, por exemplo, quer emagrecer, mas acaba no meio do momento, você está ali no processo e você acaba caindo nas redes sociais novamente, caindo em comparação às outras pessoas, mais uma vez, isso te derruba. E você deixa aquele objetivo de você querer emagrecer e você nunca sai daquela forma. E assim você culpa as outras pessoas, você não olha para si mesmo. Assim, dessa maneira, eu vivi a minha vida antes. Não é questão de emagrecer, mas a questão que eu perdia foco naquilo que realmente precisava. Eu ficava consumindo com vídeos curtos e preocupado com as notificações que apareciam no meu celular. E isso me acabou me dando essa sensação de que existia um vazio dentro do meu peito. Existia uma questão que eu estava com uma sensação que eu estava perdendo tempo em algo que realmente não agregava ali. Eu poderia estar investindo em uma coisa melhor, mas eu acabei investindo em coisas inúteis. Foi no momento onde que eu acabei decidindo
eu quero mudar, eu não quero isso mais. Eu não quero isso mais, porque eu sentia um vazio, eu sentia uma frustração, eu sentia o que eu estava perdendo tempo e eu não estava aguentando mais viver dessa maneira. Mas não tem como eu sair desse problema se eu não tomar a decisão de querer realmente mudar, de eu querer mudar minha percepção, de eu ter o meu senso crítico de como eu posso resolver esse problema. Quando a gente toma essa decisão de querer realmente mudar, temos que ter essa visão de que os conteúdos curtos não podem fazer parte de nossa vida diária. E como a gente pode vencer isso? Como a gente pode começar a desenvolver nosso senso crítico e sair dessa perda de tempo, desse piloto automático, desse problema, desse vício que assola as nossas vidas? Como? Através de referências de pessoas que conseguiram vencer ou chegou na onde que a gente quer estar ou conseguiu passar por esse processo e conseguiu vencer. O porquê eu falo sobre essa questão de referência? Porque não tem como você mirar uma direção e começar a seguir se você não tem uma pessoa como chave de motivação. Não tem como você conseguir realmente mudar de vida se você não conhece ninguém que conseguiu mudar. Vamos supor um exemplo aqui, Joel J. Ele é um cara que fala sobre alta performance. Quem olha os vídeos que ele fazem, você vê que ali há motivação. Então, se eu escolho ele para ser minha referência, eu começo a seguir os pensamentos deles. Eu começo a seguir o que ele ensina. Eu começo a seguir o comportamento, o pensamento, eu começo a ter o estilo dele. Por quê? Isso vai me dar um norte. Isso vai me dar uma base para começar realmente a mudar de vida. Porque não tem como a gente querer mudar de vida se a gente não tem uma pessoa para poder nos lembrar de que você tem que mudar de vida. Você tem que largar isso que atrapalha. Então, quando a gente escolhemos a referência que acaba nos mostrando os defeitos nossos e que fala que se a gente continuar fazendo isso, vamos acabar perdendo tempo e não vamos conquistar nada, vamos cada vez ficar perdidos. Se a gente não tem uma referência como um ponto norte para poder alcançar aquilo que realmente a gente quer. Ou se a gente não quer, mas pelo menos ter uma direção de onde a gente quer chegar. Um objetivo. Um objetivo. E uma primeira tarefa que eu gostaria de fazer para você fazer a partir de hoje, para que você deixe de perder tempo no celular, pega o seu celular, vá lá na opção bem-estar, vá lá no Instagram e coloca um temporizador, um limite de tempo, para que você não perda tempo. Tem pessoas que eu conheço que ficam 5 a 6, 7 horas no Instagram, fazendo nada. Pessoas que acabam desperdiçando seu tempo. Se fosse a questão de você, vamos supor, você é um social media, você é um social selling, você precisa ficar muito tempo ali para poder trabalhar ali. Isso é normal. Acontece, mas agora diferente é quando você está ali apenas vivenciando um mundo ilusório, desperdiçando seu tempo. Então, coloca um temporizador, coloca um limite de 10 minutos, começa com poucos minutos para você ali, para que assim você possa controlar essa vontade. E quando você terminar o temporizador, por favor, não continue mexendo no Instagram. Não vá lá em configurações, pegue e apaga o temporizador. Por quê? Se você fazer isso, você acaba pulando essa etapa para você poder vencer essa barreira. Lembre-se, no começo pode ser difícil, mas conforme o tempo você vai praticando, você vai começando a ser liberto, você vai começando a ter a noção de que aquilo que você vivia passando muito tempo, você acaba largando. E como a gente podemos lidar com a ansiedade que causa por causa desse afastamento. Começa a fazer coisas no lugar, começa a ler um livro, começa realmente a pensar no seu futuro, começa realmente a pensar na sua vida. E dessa forma você vai conseguir desenvolver o seu senso crítico, perguntar o porquê, o que eu quero, o que eu vou, o que eu quero conquistar nessa vida, o que eu quero ser, o que eu quero realmente. Eu quero sair disso aqui, eu quero ir para aquilo ali. Então você começa a desenvolver essa visão, essa percepção. E dessa forma você vai ter mais qualidade, onde que você sai do comum, sai dessa bolha onde que a sociedade vive e começa realmente a se encontrar com pessoas diferentes de você, que têm a mesma visão, e você começa a perceber que aquilo que você vivia antes era uma escravidão, onde que você consumia e não questionava nada do que você via. E isso te afastava cada vez mais daquilo que realmente vai fazer você se sentir melhor. E através dessas referências que nós temos em nossa vida, através que você vai definir qual referência você quer seguir, ao meio desse caminho você vai descobrir qual é o teu propósito.
Qual é a direção? Qual é a motivação? Você conseguir pegar uma missão para você, para que assim você levante, que seja você tirar a sua família dessa vida financeira difícil, ou se você quer realmente viver mais presente com a sua família e parar de trabalhar e viver mais fora de casa do que dentro, você acaba percebendo que tudo na sua vida está se tornando automático. Você não está vivendo, você está apenas cumprindo tabelas que foram organizadas para você fazer até no fim da sua vida. E assim você vai desenvolver a sua percepção que vai enxergar a partir daí a realidade. Quando você colocar tudo em prática, o que eu falei daqui do vídeo, você entender que os problemas que acontecem ao seu redor têm um motivo, têm uma razão, têm uma situação, e que muitas vezes é invisível o seu vício, e quando você começa a questionar, você começa a se perguntar o porquê você quer procurar e você tem uma referência, você começa a desenvolver uma percepção e começa a enxergar realmente a verdadeira realidade que está ao seu redor. Você começa a ver que a vida que você leva é realmente injusta. Você tem muito potencial, você tem muito conhecimento, você poderia usar isso para poder crescer na vida, para poder mudar de vida realmente, mesmo que seja pouco, mas dando um ar livre para respirar junto com a sua família, sabendo que tem muitas pessoas que não conhecem nada, apenas aprenderam uma coisa e hoje mudaram de vida. Então você também pode. Tenha isso em mente. O conhecimento que você tem, a habilidade que você tem, você pode construir um futuro. Pare de ter essa mentalidade fechada e comece realmente a pensar. Ou você vai querer continuar dessa forma, vivendo para os outros, de forma autocontrolada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, curte, dá um like, compartilhe para aquelas pessoas que você mais gosta, que você vê que faria muito sentido. E acompanhe os conteúdos que a gente postar aqui, para que assim você saia do automotivo e comece a desenvolver a sua percepção para mudar de realidade, para você sair desse mundo ilusório. Espero que esse conteúdo serviu para você, que você aprenda e que nada mais, nada menos, você entenda que para poder mudar realmente, comece a praticar. Sem prática não tem como você realmente evoluir. Então fique na paz do Senhor, deixe seu comentário aí e pergunte, você está passando por essa realidade agora? Você está passando por esse momento? Ou você menos sabe o que está realmente acontecendo em sua vida?